Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Inglaterra Assombrada. E vocês que estão aí, vocês gostariam de comprar uma casa assombrada? Vocês teriam coragem de viver numa casa assombrada? Se a resposta é sim, então no vídeo de hoje vocês vão ver que casa é que vocês poderiam comprar aqui na Inglaterra. A casa que eu estou a falar está inabitada há mais de 50 anos e ela situa-se em Cornwall, em Devon, e eu vou-vos mostrar agora no mapa onde é que ele fica. Portanto, vocês estão aqui a ver o mapa da Inglaterra e fica mais ou menos aqui nesta zona, que por sinal até é uma zona até que eles consideram bem posh, porque sempre que é na altura das férias eles gostam de ir lá à praia. É uma zona bastante cara até e que toda a gente adora lá ir. Portanto, fica aqui a dica, hein? Se vocês quiserem então vir aqui para a zona mais concorrida, é tipo como se fosse o nosso Algarve, estão a ver? É a zona mais concorrida aqui da Inglaterra. Então, esta casa chama-se Upcott Farmhouse e tem uma vista rural, ela tem 6 acres, portanto é gigante e conta ainda com uma capela, portanto uma antiga capela que também se situa neste terreno. O atual dono desta casa, ele chama-se David Hunt e também com a sua mãe Diana, portanto eles os dois compraram esta casa já há algum tempo e eles decidiram renovar esta casa para virem a morar naquela que seria a casa principal deste terreno. Acontece que cada vez que eles visitavam a casa, eles sentiam-se aquilo que os ingleses chamam de uneasy, portanto eles não se sentiam assim muito confortáveis a ir lá estar, eles sentiam-se observados, sentiam que nunca estavam sozinhos e até eles ganharam o hábito, imaginem, cada vez que eles entravam em casa, eles cumprimentavam os fantasmas. Então o David, quando ele decidiu começar a fazer a reforma naquela casa, porque era uma casa já bastante antiga, e eles tinham ainda pouco conhecimento daquilo que poderia ter sido aquela casa, ou desde quando é que aquela casa lá estava, e eles tinham muito pela frente, muito trabalho, e aquilo ia ser uma coisa assim bem prolongada. Acontece que ele, quando começou então a renovar esta casa, acontece que ele acabou por descobrir, ele e claro as pessoas que estavam a trabalhar com ele, começaram por descobrir uma parede que não estava no mapa, portanto não estava lá, e então eles começaram a achar estranho, começaram a escavar, a escavar, a escavar, e não é que eles conseguiram encontrar uma sala inteira que ela tinha sido soterrada há pelo menos 100 anos, pelo menos. Esta foi apenas uma das muitas descobertas incríveis que ele conseguiu fazer nesta casa ao longo do tempo em que ele começou a preparar a casa para receber estas renovações. E então ele sempre teve esta ideia de que a casa era super assombrada e houve uma vez que ele tinha ido de férias e ele conheceu uma pessoa que se dizia que era psíquico. E então ele convidou, esse que veio a ser o amigo dele, ele convidou lá para casa e ele começou a falar de muitas coisas que tinham acontecido ali desde o tempo da Guerra Civil. Inclusive ele disse várias vezes, aliás não foi só este psíquico, foi outro também disse exatamente a mesma frase, que é "Nowhere to run, nowhere to hide", que basicamente é, não existe nenhum sítio para correr, para fugir, não existe nenhum sítio para se esconder. E então eles tinham sempre esta frase que eles repetiam, não sabiam bem porquê, mas esta frase vinha sempre ao de cima. Mais tarde ele encontrou também um manuscrito e este manuscrito foi muito importante para explicar muitas das coisas que iam acontecendo naquela casa. E então este manuscrito foi feito por um antigo residente que se chamava Alfred Chapman, depois de ele ter emigrado para a América. Portanto, ele deixou aquela casa e emigrou para a América e depois começou a escrever o historial da sua família, as coisas que foram acontecendo na Inglaterra. E isto nós estamos a falar em 1870, portanto já foi há muito, muito tempo atrás. E então este manuscrito era uma autêntica relíquia. Eles conseguiram então ver que Alfred tinha escrito acerca da sua irmã, que acabou por descobrir-se que ela faleceu dentro daquela casa e foi uma morte bastante estranha. Nunca ninguém até aos dias de hoje conseguiu compreender o que é que lhe aconteceu e porque é que ela teve aquela morte trágica e tão súbita. E então o Alfred, ele diz que a irmã na altura que faleceu ela tinha 26 anos e ela era muito bonita, ela era uma pessoa espetacular, muito boa pessoa, e nunca ninguém chegou a perceber o que é que lhe aconteceu, porque ela, aparentemente ela não tinha doença nenhuma, não teve nenhum acidente e simplesmente faleceu do dia para a noite. Ele apenas relata neste manuscrito que a irmã, certo dia, ela começou a ficar com um alto na zona da garganta e no dia a seguir, na manhã a seguir,
ela já estava morta, portanto foi uma coisa assim mesmo muito repentina. Ele diz que nem era um alto nada de especial, portanto foi uma coisa assim que deixou toda a família chocada. Ele conta neste manuscrito que, na altura deste acontecimento, ele dormia num quarto, mesmo ao lado do quarto da irmã, com o seu irmão George. Portanto, era um quarto para os rapazes e um quarto para as raparigas. Ela também dormia com uma irmã dela lá. Acontece então que ele diz que ele estava a dormir e de manhã cedo, portanto ainda era nas primeiras horas da madrugada, ele ouviu um grande grito e foi como se ouvisse alguém a cair no chão, e esse som ele vinha do quarto da irmã. Ele ficou em pânico porque ele acordou sobressaltado e ele foi a correr para o quarto da irmã, e aquilo que ele viu foi a irmã Elizabeth deitada na cama e a puxar a irmã Marianne, que estava caída no chão, inanimada. A Elizabeth também diz que ela estava a dormir um sono profundo, ela não se deu por nada e ela também só acordou com o grito da irmã Marianne, e quando ela deu por isso, a irmã estava caída no chão, ela tentou segurá-la, mas infelizmente ela faleceu. Ela faleceu ali nos braços dos irmãos e ninguém se apercebeu o que aconteceu, ela simplesmente gritou e caiu. Isto foi uma história então que deixou muita gente arrepiada. Não é uma coisa bonita que se tenha acontecido, principalmente porque ainda foi um acontecimento que ficou por explicar e deixou muita gente de coração partido. Portanto, essa casa sempre esteve ali envolta em algum sofrimento. Hoje em dia a casa está à venda então por 530 mil libras. Pois é, pessoal, 530 mil libras, vocês têm esse dinheiro? Se vocês tiverem, se quiserem comprar a casa, já sabem. E então acabou-se por descobrir que esta casa era uma casa medieval que recebeu algumas reformas e algumas modificações no século XVII. Portanto, estamos a falar em 1600 e troca o passo. Foi há muito, muito tempo atrás. Vocês estão a imaginar uma casa medieval. E isto, a sério, não é para qualquer um. Até aos dias de hoje, eles ainda não conseguiram vender a casa. Eles dizem que querem alguém que não se importe com os habitantes, que lá estão, os ocupantes, neste momento, alguém que não se importe com isso e que, claro, tenha dinheiro para conseguir reconstruir a casa e, claro, para trazer a casa à vida daquilo que ela já foi, porque isto para a altura, a sério pessoal, uma casa com estas dimensões, que tinha uma capela, que tinha cercados para cavalos, portanto tem muito terreno à volta. Isto era uma casa de gente de dinheiro, era uma casa da realeza, da nobreza, e realmente isto tinha uma vida fora do normal, eram pessoas mesmo com muitas posses, e vocês conseguem imaginar o que é que seria isto antigamente. Devia ser uma coisa riquíssima. E tenho a certeza que ele conseguiu ainda conservar muitos dos objetos que ele encontrou em casa, portanto deve ser uma coisa tipo mesmo fenomenal para quem gosta de história, para quem gosta de arqueologia, deve ficar então deleitado. Portanto, se tu és essa pessoa e ainda gostas da atividade paranormal, ou pelo menos que não te importes e tens dinheiro no bolso, 530 mil libras, já sabes, fica em Devon. E é isso, pessoal, esta é a história de hoje. Eu achei esta história fenomenal, principalmente porque realmente foi um homem que decidiu com a mãe dele comprar esta propriedade, e depois simplesmente as coisas foram aparecendo. Ele foi descobrindo cada coisa tipo mais maluca do que a outra, e infelizmente é claro que está por trás uma história bastante trágica, mas que, claro, deixa qualquer um de queixo caído. Se tivesse acontecido com vocês, vocês seriam capazes de continuar a habitar aquela casa e continuar as reformas e tudo mais, ou será que vocês iriam fugir a 7 pés? Deixem-me então aqui em baixo nos comentários tudo aquilo que vocês acham, ok pessoal? Não se esqueçam então, deixem um like aqui no vídeo se vocês gostaram deste vídeo, e claro, se vocês querem mais vídeos deste género, mais deste conteúdo, que eu continuo a trazer mais notícias assombradas aqui da Inglaterra, como é óbvio, deixem-me também aqui em baixo nos comentários e não se esqueçam de subscrever o canal. Se vocês também tiverem alguma sugestão de vídeo, se vocês quiserem que eu faça alguma investigação paranormal, porque eu tenho um EVP, eu tenho essas coisas, portanto eu tenho os equipamentos para fazer isso. Se vocês quiserem então ver uma coisa assim mais hardcore, deixem também aí embaixo nos comentários. Um mega beijo, meus amores, e vejo no próximo Inglaterra Assombrada. Tchau!